Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui, algumas amigas nossas aí no Face pediram pra gente a receita da pizza, né? Nós fizemos pizza essa semana. Aí eu achei que mais interessante do que só passar a receita, que a gente sabe que às vezes é meio maçante, meio chato, eu falei, vamos fazer de novo a pizza, mostrar os ingredientes, mostrar como corre todo o processo. E aí a gente encaminha para essas nossas amigas aí, para quem mais quiser fazer a nossa pizzazinha aqui, que a gente já faz já há uns 7, 8 anos aproximadamente. Como surgiu essa ideia de pizza, de fazer pizza, né? A gente ia muito a outros estados, né, a outros locais, em viagem de férias, assim, de diversão, em a casa de parentes, né, de amigos. E frequentemente a gente chegava em outros estados, não encontrava uma pizza muito saborosa, tão saborosa quanto essa aqui de São Paulo, né? Que a gente acha praticamente em qualquer esquina uma pizza bem saborosa, bem elaborada, né? E a gente sentia falta desse tipo de degustação, de alimentação, né? A gente, como é descendente de italiano aí, para onde vai tem que ter pizza, né? E em alguns casos até a gente ficou chocado, porque a gente foi uma pizzaria tradicional de uma cidade aí que nós visitamos e nos venderam aquela pizza de mercado, né? Aquela que você compra só o disco, né? Compra o disco de pizza, coloca os ingredientes em cima, assa no seu forno mesmo, na sua casa, e nos venderam com uma pizza feita lá. Nada contra a pizza de mercado, quando você está com pressa, quer fazer um lanchinho e tal, você comprar esse disco e fazer em casa, fazer em casa. Agora, para você comprar numa pizzaria, você tem que receber um produto profissional, né? Um produto de qualidade, né? Superior. Então, em função disso, a gente começou a com alguma frequência fazer as pizzas em casa, né, para ver se conseguia um bom resultado. E aí, de todos esses anos de experiência, a gente começou a obter uma pizza bem saborosa, tá? Fizemos N experiências, nós já fizemos pizza com um pouco de aguardente, já fizemos pizza com cerveja, já fizemos a massa de várias formas, né? Acrescentando carvão ao forno para dar aquele gostinho assim meio, como se diz, curado, né? Assim, um pouco mais ácida, né? A massa. Mas assim, hoje a pizza ela é muito simples, muito básica, sem deixar de ser saborosa. Então é essa que a gente vai trabalhar hoje. Na verdade, assim, fazer pizza em casa é um negócio muito legal, muito bom, porque às vezes você está a fim de fazer um lanche, quer reunir a família, comer uma pizza só, não, às vezes 2, 3 pizzas, e aí você vai ver aqui em São Paulo, não sei como é que é aí no estado de vocês, mas aqui em São Paulo o preço médio da pizza fica entre 25 e 35 reais. Quer dizer, é muito caro para você pedir 3, 4 pizzas, você vai passar de 100 reais no lanche, e esse aqui realmente é algo que a gente pode fazer num custo bem acessível, né? Então nós vamos deixar um pouco de lado aí a conversa, vamos passar a pizza propriamente dita, né? E aqui nós temos os nossos materiais e ingredientes, né? Eu gosto de fazer a pizza nessa forminha aqui, nessa baciazinha, tá? Porque eu acho muito mais prático. Eu até alguns anos atrás comprei aquela maquininha de virar massa, de misturar massa. Eu joguei um dinheiro fora, tá, gente? Não vale a pena. Ela como se diz, ela sova muito pouca massa, acho que 700 gramas só,
de massa, e depois no final das contas você tem que lavar aquele monte de peça e não compensa o crime. Então hoje eu sou adepto dessa baciazinha aqui, é aqui que a gente faz a pizza, faz todo o processo e é super tranquilo, tá? Então a gente vai trabalhar em cima de 1 kg de farinha de trigo, tá? 1 kg só. Ela vai render pra gente aí, se você gostar da pizza bem fininha, vai render até 4 discos grandes, tá? Discos mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Mas no nosso caso nós vamos fazer mais ou menos uns 3 discos, tá? Então nós temos aqui 1 kg de farinha de trigo para a gente começar a nossa pizza. Brigando com a embalagem, ela não quer me ajudar, mas 1 kg de farinha de trigo. Ok. Bom, o fermento que eu gosto de usar, é o fermento químico seco, tá? Fermento biológico seco. Ok? No químico é o de bolo, tá? Esse é o fermento biológico seco que eu costumo utilizar nas pizzas. Existe também o fresco, tá? O biológico fresco, mas ele dá muito trabalho para você fazer, muito trabalho mesmo. Você tem que misturar com água, deixar um tempo ele levedando, é bem complicado. Aqui a gente trabalha com instantâneo, tá? Que é o seco, aí que tem um... Pode parar. Vamos embora. Bom, então voltando aqui a massa, né? Como eu estava dizendo, nós vamos usar o fermento biológico seco, tá? O fermento biológico. Peraí, dá uma paradinha. Esse é o... Bom, gente, então, como eu falei para vocês, nós vamos colocar aqui 1 kg de farinha de trigo, né? E agora vamos acrescentar o fermento, tá? O fermento biológico seco instantâneo. Nós vamos adicionar aqui, mais ou menos, para essa quantidade de 1 kg, nós vamos adicionar umas 3 colherinhas dessa, tá? Se vocês comprarem no mercado, optarem por comprar os sachêzinhos, são 15 gramas, tá? O sachê ele tem 15 gramas e um sachê é suficiente para atender a 1 kg de massa, tá? 1 kg de farinha é suficiente, ok? Então aqui a gente colocou 3 colherzinhas aqui de sobremesa. Também nesse aqui que está, vem um pacotinho um pouco maior, como a gente faz bastante, então ele nos atende 3 colheres nesse caso aqui, tá? Bom, agora a gente vai adicionar o sal. Uma coisa muito importante a vocês procurarem fazer é conhecer o nível de sal da mussarela, tá? Que vocês vão utilizar. Se a mussarela for muito salgada, aí vocês vão colocar um pouquinho menos de sal na massa. No nosso caso aqui, eu sei que a mussarela é salgada, que a gente vai usar. Então eu vou colocar aqui só 1,5 colher de sal. Nesse caso, 1,5 colher de sobremesa ou chá um pouco mais cheia, tá? Eu posso colocar até, se a mussarela não tiver sal suficiente, se ela for quase sem sal, vocês podem colocar até 2 ou 3 colheres de sal, tá? Aí vai depender do gosto de vocês. Aí a gente vai misturar aqui bem a massinha, né? Que ela já tem os ingredientes que a gente precisa para essa pizza, ok? Já vamos misturar bem para ela ficar bem homogênea com esses ingredientes. Ok, perfeito. Agora nós vamos passar
a água, tá? Nós temos aqui uma leiteira, tá mais ou menos pela metade, então ela deve ter aqui uns 600 ml mais ou menos de água, tá? Aproximadamente. Para isso 1 kg de farinha é suficiente, tá? A gente vai, à medida que se a gente dobrar as quantidades para fazer 2 kg e tal, vocês podem dobrar também proporcionalmente os ingredientes. Nesse caso aqui é suficiente para a gente vai dar uma aquecida nessa água, tá? Não muito. A gente vai aquecer o suficiente para poder mexer nela, mas a água tem que estar morna, tá? Tem que estar morna para a gente poder misturar a massa. Isso aqui eu vou tirar, porque eu não vou mais utilizar. E isso aqui também, por enquanto, não precisa. A gente vai dar uma aquecidinha aqui na água. E também já vou deixar o forno pré-aquecendo, tá? Então aqui, ó, a água tem que estar morninha, tá? A água tem que estar morninha. A gente pode testar com o dedo aqui, ó, ainda tá dando para colocar, ainda tá meio friazinha. A hora que ela estiver um pouquinho mais morninha, aí nos atende, tá? Não pegando fogo, senão você vai cozinhar os dedos, obviamente, né? Mas ela tem que estar um pouco mais morninha, porque isso ajuda a massa a crescer, tá? A gente trabalhar com a água um pouco mais morna. Enquanto isso, o forno está ali pré-aquecendo, porque como a gente assa pizza no forno doméstico, a gente não tem como se diz, o forno a lenha, a gente precisa, aqui já tá bom, tá? A gente precisa dar uma pré-cozida na massa, tá? Então nós temos aqui a água, aí a essa água eu vou adicionar, para cada quilo de farinha, eu vou adicionar 6 colheres de óleo de soja, tá? Seis colheres de sopa de óleo de soja. A gente dá uma misturadinha nele aqui. Ok. E vamos à massa, tá? A gente pode colocar um pouco mais, porque eu sei mais ou menos a quantidade, mas se vocês quiserem colocando aos pouquinhos e misturando. Gruda mesmo na mão no começo, fica uma sensação esquisita, porque a gente não está habituado a fazer, vai sentir isso. Mas depois a gente acostuma, tá, gente? A primeira misturada assim, vocês viram que ainda tem um pouquinho de água ali, nós vamos ver como que ela vai ficar em termos de consistência, tá? Tem que misturar bem, já está um pouquinho mais macia aqui no meio, ela ainda está muito seca, mas eu quero misturar bem para ter certeza de quanta água eu preciso. Porque se eu puser muito também, depois eu tenho que ficar acrescentando farinha para ela ficar mais fácil de trabalhar, senão ela gruda demais, tá? Então a gente começa sovando a massa aqui, tá? Misturando a massa. Tem bastante farinha aqui ainda para incorporar a massa. E segue o processo de sovar a massa. Deixa eu tirar o excesso da massa que ficou aqui. Ainda está muito úmida, essa que está nos dedos.
Misturando aí com as outras, ela vai ficar mais seca. Do jeito que ela tá aqui, eu acho que ela não precisa, talvez não precise de mais água, tá? Vamos só terminar de sovar e a gente vê se ela fica na textura adequada. Porque aqui no meio, se eu pegar mais pro meio da massa, eu sinto que ela ainda tá bem úmida. Lá por fora ela tá mais seca, mas pro meio da massa ela ainda tá úmida. Então esse pouquinho de farinha que ficou aqui, ele vai sendo incorporado e vai dando a elasticidade certa, vai dando a consistência certa para a massa, tá? Então isso é importante. Cuidado para não colocarem água demais. Não que não possa ser revertido o processo, né? Você reverte adicionando mais farinha. Mas aí você pode fazer de repente uma massa muito grande. Não sei se vai ser o ideal para vocês. Aí você chama mais gente para comer em casa. Se a massa ficar muito grande. Ó, aqui ela está na consistência boa. Eu não vou colocar mais água não. Aqui agora é só continuar sovando até ela ficar toda por igual. Mas ela aqui já está bem interessante, tá? Ó, ela gruda um pouquinho na mão ainda, bem pouquinho, tá? Não tem mais partes secas, não estou mais sentindo partes secas nela, tá ficando bem maciazinha, isso é importante, tá? Ela fica bem macia, a gente continua sovando. O jeito de sovar é muito particular de cada um, né? Eu gosto de fazer assim e deixar a massa toda por igual. Mais uns minutinhos, acho que a gente já tem o ideal para a massa. Enquanto isso, o forno está ali pré-aquecendo, porque eu vou deixar essa massa descansando no forno por alguns minutos, tá? Normalmente eu não deixo muito tempo não. A gente costuma dizer que o ideal é o tempo de dobrar a massa, tá? O tamanho da massa. Mas eu normalmente como referência uso o tempo de ralar a mussarela. Então quando eu ralo a mussarela, eu vou ali e olho como que está a massa, se ela está já num tamanho bom, razoável. E pronto, ó, aqui ela não gruda na mão mais, ó, ela não gruda na mão, tá vendo? E ela tá bem maciazinha, se você pegar nela, ela tá bem maciazinha, não tem segredo não, aqui ela já tá bem sovadinha, só a gente pegar, ó, vou pegar e separar ela em 3 porções, no caso eu vou fazer 3 discos. Vou dar uma pré-aquecida nessa bandeja, só para ela ficar mais, não esfriar muito a massa, tá? Vou deixar ela dar uma pré-aquecida ali, e a gente vai com essa farinha aqui, que não é a mesma farinha usada na composição da massa, mas eu não mexi naquela quantidade ali porque eu tinha um quilo certinho. Então essa aqui eu vou usar para untar um pouco ali
a assadeira, não, a forma, tá? Deixa eu pegar esse brinquedinho aqui também que eu ganhei, que eu não botava fé nele, mas funciona bem, sabe? Evita mesmo queimar os dedos de silicone. Eu achei que esse troço não funcionava. Tá quentinho. Ok, já podemos jogar só um pouquinho de farinha aqui, só para não grudar a massa enquanto ela descansa. Ok, a gente pega a massa aqui, vamos separar em 3 porções, ó, mais ou menos o que cabe na minha mão, na palma da mão, tá vendo? Mais ou menos isso. Eu vou colocar nesse canto aqui, as outras também, mesma coisa, tá? Mais ou menos o que cabe na palma da mão. Ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. Ok? Então aqui elas estão prontas para descansar, tá? Isso aqui a gente vai deixar, como eu falei, a massa descansando alguns minutos. A gente deixa ela coberta ali com um paninho limpo dentro do forno, que eu dei uma pré-aquecida. Não vou deixar ligado, tá? Não tá ligado, ele tá só quente. Tá aqui e a gente deixa a massa descansar, ok? Bom, isso aqui nós não vamos usar mais. E aqui nessa vasilha eu vou vou ralar a minha mussarela, tá? E a gente volta daqui a pouco, quando eu terminar de ralar a mussarela. Voltamos, né? A nossa mussarela já está raladinha, né? Vai ficar aqui esperando a hora de rechear a pizza e nós vamos pegar a massinha. Ficamos 20 minutos, tá? 20 minutos de descanso para a massa e agora a gente tem ela desse jeito, ó. 20 minutos de descanso, a gente já pode esticar. Esse tamanho aí é suficiente para preencher a nossa forminha ali, tá? Então nós vamos a esse trabalho agora. A gente coloca aqui um pouquinho de farinha na mesa para não grudar. Ok, vou pegar esse disquinho aqui menor, essa bolinha menor e faço esse movimento aqui, tá bom? A gente aqui dá uma achatadinha nela, posso colocar um pouquinho de farinha por cima para não grudar no rolo, tá? E vou movimentando aqui. Ok, dar uma pré-esticada nela. Eu acho que eu preciso um pouquinho mais de farinha, que ela ainda está bem úmida, tá? Ok, dá uma esticadinha nela. Tentando deixar ela mais ou menos arredondadinha, né? Que é o formato aí da nossa forma. Posso colocar um pouquinho mais de farinha por cima para ela não voltar. É que essa massa não tem uma tendência muito grande a voltar, tá, gente? Ela não tem. Mas a gente faz um pouquinho isso para não ter problema. E aí aqui a gente pega uma forminha com um pouquinho de farinha embaixo também. Eu tenho umas formas aqui que elas têm, uma delas ou duas, não sei, tem uma dificuldade qualquer aí que elas tendem a grudar bastante a massa da pizza. Então eu ponho a farinha para não ter problema nenhum. Vou dar uma esticadinha aqui com a mão mesmo
para ela chegar mais ou menos aonde eu quero, certo? A outra a primeira esticada eu dei no rolo, mas aqui a gente dá uma esticadinha assim para ela ficar mais ou menos dentro da forma. Vou ligar aqui o meu forno de novo para ele ir aquecendo, ok? Vou colocar mais uma massinha aqui, um pouquinho mais de farinha, que aqui em cima ficou meio úmido, costuma ficar porque a massa ela é bem maciazinha, tá? Então ela umedece um pouco a mesa. Se pegar aqui, ó, e puser a mão nela, você vai sentir que ela está um pouco úmida por dentro. Isso é normal, tá? Isso confere a maciez da massa. A gente dá uma esticadinha nela aqui, vai virando um pouquinho para ela pegando o formato, né, que a gente quer. Não precisa ser exato. Aí mais uma vez eu vou dar uma ajeitadinha nela na forma, tá? Okay. Essas duas aqui eu posso deixar ali uns 5 minutinhos, não muito mais, para elas irem. O forno está frio ainda, né? Não tá frio não, não está muito quente, posso deixar até um pouquinho mais. Mas normalmente eu acabo de fazer 2 discos, ponho no forno, pego o resto da massa, vou fazendo mais 2. Quando eu acabo de fazer esses outros 2, eu já tiro aqueles de lá, trago para cá, já recheio, tá? E enquanto isso os outros estão ali também dando uma cozinhadazinha leve na massa. Não é ainda como se diz, o cozinhar definitivo. O que acontece? Como a gente está trabalhando com forno comum, forno residencial, a gente precisa cozinhar essa massa um pouquinho antes de colocar os ingredientes e levar ao forno mesmo, tá? Se fosse em fogão de lenha, perdão, em forno a lenha, tá? Você monta essa mesma massa, já põe todos os ingredientes e põe no forno a lenha, direto, tá? Porque é muito mais rápido o cozimento e o calor lá é muito mais intenso. Aqui a gente dá uma pré-cozida na massa aí uns 5, no máximo 10 minutinhos, traz para a mesa aqui e faz o recheio e depois é que leva ao forno para efetivamente cozinhar a pizza, tá? Então aqui vamos ao último disquinho. Como eu falei, eu ia fazer só 3 discos. Quando eu faço com 2 kg de farinha, rende uns 6 discos mais ou menos, tá? Isso com uma espessura razoável, tá? Não muito grossa nem muito fina. E aí vai depender muito de vocês experimentarem e verem o tipo de pizza que vocês preferem, né? Tem gente que gosta de pizza com massa mais fina, gente que gosta de pizza com massa mais grossa. Essa aqui tá mais ou menos na média, tá? Ela vai ficar gordinha.
gente pode dar mais uns minutinhos para aquela ali, né? Enquanto a gente vou dar uma limpezinha aqui na mesa, porque aqui a gente não vai precisar esticar mais nada. Deixa eu só pegar um paninho aqui pra... Bom, vou dar uma paradinha, a gente vai limpar a mesa, 5 minutinhos ali para dar uma pré-cozida nos discos, a gente já monta a pizza, tá bom? Já voltamos. Bom, continuando, vamos tirar a nossa massa pré-cozida aqui, né? Só um leve cozimento para ela poder receber. Vou deixar outra que ainda não tinha sido cozida uns minutinhos ali, enquanto a gente prepara essas aqui, tá? Essas aqui já podem receber, ó, se você puser a mão nela, você vai perceber que ela já tá com cozimento em cima, assim, já tá com a textura assim levemente de pão, tá? A textura de pão, bem, não totalmente cozida, só levemente cozida, porque ela vai terminar de cozinhar agora. A gente prepara aqui o disco. Primeiramente eu coloco, aqui eu estou usando um molho de tomate com manjericão, tá? Eu gosto de usar molhos que já vem pronto, com foco em pizza mesmo. Eles colocam alguns ingredientes para melhorar o sabor e tal, mas você pode usar um molho de tomate comum, tá? Se você preferir, um molho pronto desses, né? Não os concentrados, porque aí o sabor é muito forte, né? Um molho pronto desses ele vai bem, mas eu prefiro os que tem um preparo assim já mais focado em pizza, etc. Tem molhos que já vem escrito neles, são para pizza, né? Esses são melhores para você conferir um saborzinho melhor para pizza, né? Então a gente já colocou um molho, agora a gente espalha um pouquinho aqui a nossa mussarela. Gente, eu pela minha experiência, se você quiser colocar outros ingredientes, tá? Por exemplo, rodelas de tomate, como a gente faz aqui também, rodelas de cebola, colocar azeitona, colocar, como se diz, eu coloco milho, ervilha, etc. Você só tem que tomar cuidado com excesso de líquido, tá? Porque senão a pizza pode ficar meio naufragada aí às vezes, é lógico, no ervilha e milho você tem que tirar aquela água toda, né? Mas mesmo quando você for colocar a quantidade de ervilha e milho que você deseja, cuidado para não colocar demais, tá? Para não ficar uma montanha de recheio e muito aguado. Tomate também, tomate é outra coisa que pode aguar demais a pizza, então você tem que tomar cuidado com isso. Talvez não colocar ou escolher um tomate tipo italiano, aquele tomate salada, ele tem muita água, né? Então eles chamam tomate salada aqui em São Paulo, não sei o nome dado em outros estados, tá? Ele pode deixar a pizza muito aguada, então cuidado com o tipo de recheio. Normalmente você pode colocar qualquer recheio, mas cuidado para não colocar em excesso, para não comprometer a qualidade da sua pizza, tá? Se quiser, junto a esse queijo, colocar uma mussarela assim, que ela dá mais consistência, ela, né, recheia melhor, e colocar um pouquinho, raspar em cima aí um gorgonzola ou um provolone, também dá um destaque bom, né?
para pizza. Fica uma coisa saborosa e assim, são queijos mais caros, você consegue dar um sabor melhor para pizza e assim, sem ter um custo muito alto. Procura deixar a mussarela por último, porque a mussarela ela derrete e ela praticamente segura todos os seus ingredientes aí presos na massa, né? Então cuidado para não colocar um ingrediente em cima da mussarela e depois ele escorregar para fora da pizza na hora que você for cortar, por exemplo. Então aqui a gente está com ela mais ou menos preparada, só a mussarela, né? Aí um toquezinho só de azeite. Atenção, tem queijo que tem muito óleo, tá? Muita gordura, ele vai derreter a gordura dele e vai fazer um líquido em cima, então cuidado para que ele não comprometa por excesso de óleo. Então você vê que já tem muita oleosidade na pizza, evite colocar o azeite ou coloque bem pouquinho, tá? Muito cuidado com isso. Agora é para o forno. Esse aqui já está pré-cozida também. A gente vai preparar. E aqui as pizzas, elas vão para o forno por mais ou menos 15 minutos, tá? Aproximadamente 15 minutos, conforme o seu forno. Eu recomendo aí que com 7 minutos e meio, 8 minutos, você vire a pizza. Ela está virada nessa posição dentro do forno. Você pega aí um garfinho, como eu faço, e vire a parte da frente para o fundo para ela assar por igual. Porque às vezes o forno assa melhor de um lado, não assa do outro. Então aqui a gente pelo menos tem esse hábito, né? Quando dá mais ou menos metade do tempo, uns 7 minutos, 8 minutos, a gente vira a pizza, tá? Essa daqui também eu vou rechear igual aquela ali e daqui a pouco a gente volta. Pra vocês não terem que esperar 15 minutos aí, daqui a pouco a gente volta com o resultado das pizzas já prontas, tá? Ok? Então, estamos de volta, né? E agora para o momento mais esperado, mais aguardado, que é tirar a criança ali do forno. Nós esperamos ali, na verdade, 17 minutos, né? Em média uns 15 já tá bom. E aqui a gente tem a nossa menina já pronta, né? Essa aqui e essa outra aqui. Então nós temos aí as nossas pizzas de mussarela. Vou colocar essa última aqui também para cozinhar. E agora esse aqui é o momento mais esperado, mais desejado, né? O momento em que a gente crava os dentes nelas. Então tá aqui, a gente corta aqui em 8 pedaços. O celular aí quis nos sabotar, mas nós vamos aqui terminando de cortar a nossa pizza, ok? A outra também a gente já vai cortar. Opa, faltou um pedaço aqui. Ela tá bem biscoitinho. E aqui, finalmente, nosso pedacinho de pizza. Bom, aqui está pronta a nossa pizza. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, cliquem lá no curtir e sejam bem-vindos. Aproveitem, se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Aproveitem a pizza de vocês. Até a próxima. Obrigado.